custo de emprego lá nos Estados Unidos, eles acabaram aumentando num ritmo muito mais rápido, com a recuperação do crescimento salarial. Os custos, então, de empregos nos Estados Unidos no terceiro trimestre aumentaram e também aumentaram as preocupações de que o mercado de trabalho forte poderia manter a inflação acima da meta. O índice de custo de emprego, que é o indicador amplo ali de salários e benefícios, aumentou 1,1%, estava em 1% exatamente no segundo tri, chegando então em 1,1% agora no terceiro tri. A estimativa mediana ali, né, da pesquisa Bloomberg previa um aumento, na verdade uma estagnação, na verdade uma manutenção em 1%. E aí traz justamente agora uma leitura, uma preocupação com esses custos de aumento aumentando em ritmo aí maior, né? Isso traz ainda uma leitura em relação à inflação, que poderia manter a inflação acima da meta do Federal Reserve. A gente vai seguir aqui, inclusive daqui a pouco falamos mais sobre este assunto. Vamos agora, 10 horas e 41 minutos, receber o Alex Agostini, que é economista-chefe da Austin Rating, aqui na nossa programação. Alex, seja sempre muito bem-vindo, bom dia para você. Olá, Paula, bom dia para você, Felipe e a todos que nos acompanham. Bom dia. Obrigada, muito bom dia para você. Alex, são vários pontos aqui da nossa conversa, mas eu queria começar ainda repercutindo um pouco mais essa percepção de um aumento de risco fiscal que acabou ficando ali, né? Aumentou bastante com as falas do presidente Lula e também com as falas ali do ministro Fernando Haddad. Na verdade, elas não tranquilizaram o mercado, a gente viu isso na curva de juros, né? O mercado acabou ali ressentindo, né? Continuou adicionando, acho que um pouco mais, até pelo prêmio de risco aos ativos, a gente viu assim essa sensação do mercado. O mercado já não estava acreditando nesse déficit zero. Muitas casas estimavam ali já esse déficit primário entre 0,7% e 0,8% do PIB, mesmo antes das falas do presidente Lula. Uma meta fiscal menos rigorosa, ela abre espaço para mais gastos, Alex? Olha, Paula, aliás, a projeção da Austin para 2024 é um déficit primário de 0,8% do PIB. Ou seja, a gente não acredita em déficit zero, até porque o governo não entregou nenhum plano concreto e consistente de que vá atingir isso. Pelo contrário, recentemente a ministra do Planejamento, a Tebet, ela disse claramente que precisava tapar o rombo de 168 bilhões, né? Então, sem dúvida alguma, o governo ele foi muito rápido, né? Principalmente o Haddad, em querer aprovar o arcabouço fiscal, mas parece que não fez os cálculos direito, né? Agora já se fala na alteração da meta, o que é um mau sinal, e aí vai em linha do que você disse, sem dúvida alguma abre aí uma expectativa de mais gasto pelo governo. A fala do presidente foi exatamente nessa linha, né? De que, olha, não vamos garantir o cumprimento do déficit fiscal zero, porque o governo, o Estado brasileiro, o país tem necessidades de gasto. Sim, nós temos necessidades de gasto olhando na parte de investimento e não de custeio. E o que a gente vê historicamente, né, Paula, é que justamente os governos, seja ele qual for, sempre focam no aumento do custeio. É por isso que o Brasil está engessado e não sai dessa situação de inanição do nosso PIB, né? Alex, pontos importantes aí que você traz agora na sua leitura, que eu quero ampliar um pouquinho mais aqui a nossa discussão. Integrantes do governo, eles até dizem aí que essa fala do Lula, na verdade, ela vocalizou ali uma discussão que já estava acontecendo, que já ocorria, né? Quando se percebeu que seria necessário aí um corte, ou teria que ter um corte de despesa para se cumprir essa meta de 2024. Ao dizer aí que pode antecipar aí essas medidas para aumentar as receitas que estão previstas aí no próximo ano, a Haddad acho que deixou muito claro essa preocupação, inclusive, né, do governo desse debate sobre a meta. Agora eu estava até lendo, né, essa possibilidade de mudar, né, de alterar essa meta. A gente sabe que isso poderia ser através dessa tramitação da LDO, né, do PILO aí para 2024, ou então lá na execução do orçamento no próximo ano. Eu queria entender o que seria menos pior, né? Mudar agora, mudar depois. O timing é ruim exatamente, né, para fazer isso agora, já que ainda tem medidas fiscais avançando no Congresso, ou não interferiria, né, exatamente nessa questão, encontrar esse time melhor para se fazer isso, Alex? Paula, você colocou muito bem a frase, menos pior, né? Porque a sinalização do governo em relação à questão fiscal, ela foi, no mínimo,
catastrófica, né, no sentido de que o presidente tem uma fala e aí vem o Haddad, até tenho dito, né, ele faz um trabalho ali de para-raio quando recebe uma paulada do Lula, ou de para-choque quando alguns ministros falam que precisam gastar mais. Então, o Haddad, junto com o Seron, do Tesouro Nacional, e o Guilherme Mello, eles têm feito um trabalho muito positivo no sentido de tentar trazer o país para uma realidade e necessidade de equilíbrio fiscal. Agora, veja, não existe um plano consistente, tampouco pelo lado das despesas, ou ainda por um programa de concessões e privatizações que seja amplo. Aliás, pelo contrário, né? O Lula tem dito até que está tentando rever judicialmente a questão da Eletrobras. Isso é um retrocesso não só para a questão fiscal, mas para a questão econômica e social do país. E aí o que nós estamos enxergando é que sempre o governo tenta fechar, tapar o rombo pelo lado do aumento da receita. Basta ver a questão de tributação e taxação de fundos exclusivos, offshore, das apostas eletrônicas, tem a questão ali de compras no exterior. Enfim, o governo está tentando sempre elevar a receita, mas não tem, por exemplo, nenhum plano, nenhuma medida para melhorar a questão da racionalidade das despesas, né? Então, por exemplo, a reforma administrativa, um novo pacto federativo, que são fatores importantes que vão dar uma estabilidade de longo prazo na questão fiscal do país, isso não tem se discutido. Aliás, acabei de escrever um artigo falando um pouco disso. Há 36 anos se discute no país a questão fiscal do Brasil, né? Ou seja, não tem nenhuma grande medida, nunca houve uma grande medida de redução de despesa. E aí o principal efeito é esse, né? O governo tentando sempre ajustar a meta, né? Então fala que a meta será de 0 ou 0,25 no próximo ano e agora se discute rever a meta, né? É como aquele cidadão que está endividado e ele senta com o gerente do banco pedindo para aumentar o limite do cheque especial. A gente sabe onde isso vai chegar. É uma situação bastante negativa para a economia. Basta ver o que aconteceu em 2014, 2015. Não precisamos fazer aqui um exercício de futurologia. É só olhar o passado, que o passado mostra que essa medida é uma medida que pode trazer aí grandes fatores negativos, como inflação elevada e baixo crescimento econômico. Por isso é importante o Haddad retomar as rédeas dessa questão fiscal, não alterar a meta nem agora e nem depois, e aí sim, na execução do orçamento, tentar fazer o máximo possível de contenção de despesas do lado do custeio, tentando ampliar os investimentos e dar uma boa sinalização para os agentes econômicos, empresários e investidores, principalmente, que dão a liquidez para as empresas e o investimento para a mão de obra. Falta, acho que uma inclinação, né, Alex, talvez ali mais clara do governo. Na verdade, nenhuma inclinação houve ali do governo em fazer algum tipo de contenção de despesa, né? Pelo menos acho que o mercado está muito olhando ali justamente para os próximos passos com essa fala de Lula, olhando pelo histórico, como bem você colocou, né? Você acredita que esse descompromisso, vamos dizer assim, com as metas fiscais, ela vai dificultar a missão do Banco Central? Inclusive o comunicado dessa reunião pode vir até um pouco mais hawkish por conta disso? Não há dúvida, Paula, porque esse baixo nível de compromisso, não do Haddad, tá? Quero reforçar isso. Haddad e sua equipe, eles têm esse compromisso, isso tem sido reiterado, mas a falta de alinhamento entre o presidente e o seu ministro da Fazenda e o baixo nível de compromisso do presidente do país com a questão fiscal, que é extremamente importante, e a gente sabe de uma necessidade, dada essa diferença estrutural de renda no país, a carência que existe no país, a gente sabe de tudo isso, mas não vai se resolver gastando mais, pelo contrário, a gente vai punir ainda mais quem tem menos renda. Então, esse desalinhamento, ele vai trazer, sem dúvida alguma, uma necessidade aí de esforço maior pelo Haddad, né? Ou seja, tentar apagar o fogo amigo. E o mercado, de novo, né? Ele não paga para ver, ele ajusta. E o Banco Central, ele já tem feito esse trabalho de tentar neutralizar os efeitos negativos e colaterais promovidos pela política fiscal no sentido de maior gasto. Então, o Brasil paga caro quando ele mantém, por períodos prolongados, a taxa de juros em nível bastante elevado. Por muitos anos, o Brasil foi líder, né, naquele ranking de maiores taxas de juros reais do mundo. Isso é ruim porque você tira investimento no setor produtivo, você reduz o nível de emprego e renda e, portanto, você mantém essa situação de diferenças
muito grandes em termos de consumo e desenvolvimento social. E aí vem uma grande ideia do governo de querer taxar grandes fortunas, o que a gente sabe que é bitributação, isso pode gerar questões judiciais. Então, o Banco Central agora, sem dúvida alguma, ele vai ser mais hawkish, isso não muda a expectativa da Áustria, a gente acredita ainda que tem espaço para continuar cortando meio ponto percentual, mas ele vai sim ser um pouco mais duro no comunicado, sinalizando principalmente que para 2024, que é aquele período de horizonte de tempo mais relevante para a política monetária, ele vai ser muito mais difícil a manter essa situação fiscal de incerteza. Alex, muito bom dia. Felipe Nascimento falando agora. A gente está nessa expectativa, né? Banco Central começando a reunião hoje, definindo a política monetária amanhã, muito provavelmente vem mesmo aquele corte de meio ponto percentual, mas com alguns pontos sendo alinhados ali, sendo destacados. A questão fiscal, certamente, como você muito bem comentou, vai estar, né, nesse comunicado, vai ter um destaque, vai ter um cuidado um pouco maior até mesmo para esclarecer, né, qual foi o peso dado pelo Banco Central. Mas o peso mais forte mesmo é a questão, talvez, fiscal lá nos Estados Unidos, né? A situação lá fora segue fazendo preço e fazendo os movimentos aqui no Brasil. Até mesmo a gente comentava as últimas declarações do presidente do Banco Central, dos diretores, falando sobre a régua mais alta para uma queda até mesmo um pouco mais aprofundada do juro por conta da situação lá nos Estados Unidos. O cenário doméstico não está às mil maravilhas, mas está tentando ali se endereçar com desinflação, com já o baixo crescimento, né? Mostrando uma possibilidade de corte de juros mais aprofundada. Mas lá fora as coisas ainda estão bastante turbulentas. Na sua visão, qual que seria, né, a proporção? Dá para a gente colocar um peso? É a questão americana, é o cenário externo que está pesando mesmo nas definições do Banco Central? A gente pode ver o Banco Central pegando um pouco mais pesado na comunicação, não só pelo cenário doméstico, mas também pelo cenário externo que está se demonstrando nesse momento? Olha, Felipe, a execução da política monetária ela é dividida em dois grupos de indicadores. Os indicadores determinantes, portanto, aqueles que determinam efetivamente a decisão da política monetária, e os condicionantes. Ou seja, o cenário externo ele é um fator condicionante que, dependendo do seu desenrolar, ele tem impactos mais intensos e significativos na economia brasileira, como, por exemplo, uma forte desvalorização do real, promovida por um desequilíbrio fiscal externo, principalmente pelos Estados Unidos. Isso vai ter um impacto aqui nos preços no atacado, que, por sua vez, vai bater no varejo, e essa se torna uma preocupação, porque vai afetar um fator determinante, que é a expectativa de inflação futura. Então, hoje, o que tem pesado mais na determinação da política monetária são os fatores determinantes, ou seja, inflação futura, que estão convergindo para o centro da meta. Esse ano 2023, o IPCA muito provavelmente vai cumprir a meta no teto, mas, ou seja, o horizonte para o Banco Central está bem tranquilo em relação a isso. Atividade econômica, olhando o mercado de trabalho, vem dando também sinais muito positivos. Então, o Banco Central consegue equilibrar a questão de controle inflacionário com a atividade econômica, mas ele vai deixar no radar, sem dúvida alguma, o cenário externo, que ele já vem ali no primeiro parágrafo, já nas últimas atas, sempre destacando o cenário externo como um fator de preocupação, mas não na sua intensidade de transição, de contaminação na economia brasileira, mas existe sim esse risco, e aí é um risco que pode vir tanto pela questão norte-americana fiscal, como também pelos conflitos geopolíticos, que isso a gente sabe tem um efeito direto na questão dos preços dos combustíveis. E a questão fiscal, ela se torna cada vez mais importante, porque ela tem tirado já há algum tempo a eficiência da política monetária. E não é de hoje que o Banco Central vem destacando essa questão fiscal como extremamente importante, né, para a gente conseguir reduzir a taxa de juros de forma bastante consistente, sem preocupação. E aí surge, né, uma variável também importante agora na decisão do Banco Central, que é, até o final do ano, a composição do colegiado do Banco Central para a decisão de taxa de juros terá mais 2 diretores indicados pelo governo. Portanto, serão 4 diretores indicados pelo governo,
4 que já compõem atualmente, mais o presidente atual. Ou seja, passa a ter um novo componente de preocupação do mercado para que, numa condição de fragilidade fiscal em 2024, se essa composição teoricamente mais favorável aos desejos do governo, não possa levar a taxa de juros no Brasil para um terreno desconhecido de forma muito forçada, como foi 2011 e 12, e trouxe toda aquela avalanche de 2014, 15 e 16, que foram anos bastante complicados para a economia brasileira. Então, essa é a composição que vai dominar a decisão do Banco Central amanhã. Ô Alex, é interessante você ter citado essa questão dos diretores lá do Banco Central, porque parece que o mercado até recebeu bem, os nomes dos 2 novos indicados. Claro que eles ainda vão ser sabatinados, vão passar pela Comissão de Assuntos Econômicos, pelo plenário do Senado, provavelmente devem ser aprovados, mas não vi nenhuma reação negativa aos nomes dos 2 novos indicados, o Rodrigo e o Piketty também, não vi nenhuma reação. A avaliação, e até mesmo pela também trajetória, tanto do Galípolo quanto do Ailton Aquino, que já estão lá na direção do Banco Central, na diretoria do Banco Central, e pelas votações atualmente acabaram não trazendo nenhum tipo de alarde para o mercado, parece que o mercado está levando tranquilamente essas indicações. Mas o ponto sensível é num cenário de fragilidade, como você comentou. Exato. Os diretores do Banco Central, os indicados, eles têm uma biografia a ser preservada. Naturalmente, eu não creio que, pelo menos, essa atual composição não incorrerá nos mesmos erros do passado, da época do Tombini. Eu acredito que eles vão preservar a sua biografia, são extremamente técnicos, até por isso que o mercado financeiro reagiu de forma positiva, porque eles acreditam que esses profissionais não vão ser afetados por esse desejo do governo. Esperamos isso, desejamos isso, mas não podemos tirar do contexto esse risco de contaminação do desejo do governo federal em reduzir a taxa de juros a qualquer custo, e dada essa composição, pode ter ali algum entendimento nesse sentido. Mas eu também quero acreditar que eles vão preservar a biografia deles acima de qualquer desejo do governo federal. Nesse sentido, que a gente tem falado bastante a respeito do Banco Central, e você citou que, claro, a maior preocupação é a questão fiscal, está tendo algumas ponderações ou até mesmo sugestões de uma mudança na meta. Claro que a Paula acabou te perguntando a respeito dessa situação fiscal, mas uma mudança da meta, ou o governo admitir uma mudança na meta de 0 para 0,25, meio, admitindo até mesmo que não conseguiria alcançar essa meta, a gente já viu que repercute negativamente no mercado, a gente já viu o estresse que causou no mercado, nos investidores, todo mundo ali com um pé um pouco mais atrás. Esse movimento, essa consequência, ela pode ser ainda mais forte caso haja mesmo esse martelo batido de mudança de meta. Se o mercado já está precificando que não vai chegar na meta, não seria um movimento exacerbado se o governo fizesse essa mudança e o mercado reagisse mal, muito mais do que já reagiu? Como que é essa percepção, Porque já se sabe, ou pelo menos já tem a percepção de que não vai conseguir cumprir a meta. Se fizer um ajuste ali, o mercado vai piorar, vai receber com uma notícia mais negativa ainda? Felipe, veja, como eu disse anteriormente, a projeção da Austin é de um déficit de 0,8% do PIB, ou seja, o mercado já precificou que muito provavelmente o governo federal não vai cumprir a meta em 2024, não vai atingir o déficit zero. Até aí tudo bem, mas ele pode piorar e não será uma medida exacerbada pelo seguinte: nós teremos um fato novo. Qual será? Vamos lembrar, em julho, algumas agências internacionais de classificação de risco e a Austin Rating, nós melhoramos a perspectiva da nota de risco do país. Por quê? Porque naquele momento havia a aprovação do arcabouço fiscal e havia também já a aprovação do texto base da reforma tributária. Então o governo estava dando sinais de que ele estava buscando de forma consistente, pelo menos por meio dessas medidas,
atingir o equilíbrio fiscal a partir de um horizonte extremamente relevante, que é 2024 em diante. Ele é relevante por quê? Porque será o segundo ano de governo, no qual também terá uma configuração global melhor em termos de desempenho das economias. Então era importante isso e o governo brasileiro estava caminhando nesse sentido. Qual o fato novo? As agências internacionais como a Austin pode vir a mudar a perspectiva da nota do país. Esse é um fato novo que pode ter uma reação ainda mais negativa por parte do mercado financeiro, porque é um passo, né, para trás, é um retrocesso naquilo que ele tinha conquistado recentemente. Então é uma má sinalização essa discussão de alterar a meta, é mudar a regra do jogo no meio do jogo em favor daquele que já está perdendo há muito tempo. Então isso passa um sinal muito negativo. A gente viu que foi sancionado a lei das garantias, ou seja, de alguma forma o governo tenta acertar, mas no seu conjunto de regras, infelizmente, ele tem errado bastante. Ele precisa retomar as rédeas para, sim, voltar a acertar e fazer com que aquele gol marcado ali em julho, que foi a melhora da nota, continuar sendo bastante positivo nos próximos períodos. Não é a sinalização dada agora, por isso que seria extremamente negativo alterar a meta. O mais prudente é, em 2024, na gestão do orçamento, alocar receitas e menos despesas. A gestão do orçamento será fundamental para essa mudança ou não de perspectiva do rating brasileiro. Alex, queria entender também um pouco da sua leitura sobre os dados de emprego, né? A gente teve aí CAGED, PNAD contínua. Até agora há pouco eu estava olhando aqui, Lula na live dele semanal disse que o Brasil possivelmente vai encerrar o ano com a criação de 2 milhões de empregos com carteira assinada e que a economia brasileira deve crescer 3 vezes mais do que o Fundo Monetário Internacional previa no início de 2023. A gente teve esses dados, né? Acho que veio até um pouco sem muita surpresa, mas eu queria entender um pouquinho como que você interpreta estes dados de emprego e os impactos na economia como um todo. Olha, de fato, o mercado de trabalho ele vem reagindo de forma muito positiva, até surpreendendo em alguns momentos. O dado do CAGED ficou até um pouco abaixo do que a gente esperava, mas ainda assim ficou muito acima da média observada para o período, né, nos anos anteriores, mesmo considerando a metodologia anterior ou a metodologia nova. O resultado de setembro veio muito surpreendente. O dado do IBGE, que mostrou uma taxa de desemprego de 7,7, vem reforçando aquela palavra do momento, que é a resiliência do mercado de trabalho, mas isso, de novo, é importante, né, para o Banco Central continuar equilibrando o controle inflacionário com o fomento à atividade econômica. De fato, a economia brasileira vai crescer 3 vezes mais do que se estimava no começo do ano, não só o FMI, mas toda a economia brasileira, todos os analistas economistas, inclusive nós da Austin, estimávamos um crescimento de 0,9%, agora a estimativa da Austin é de 3%, como o mercado também projeta. Mas isso não é mérito deste governo, é mérito de uma mudança estrutural que vem acontecendo desde a época do Temer, como, por exemplo, a reforma da Previdência lá em 2019 e a independência do Banco Central conquistada no ano passado. Então, são algumas mudanças que mexeram com a expectativa de crescimento. Aliás, é contraditório quando o Lula diz que tem que gastar mais e há um crescimento econômico. Na verdade, o discurso dele é para fomentar esse desejo dele de querer gastar mais. A gente sabe que isso, pelo menos na teoria básica da economia, mostra que é conflitante, né? Não tem como você gastar mais e continuar crescendo de forma consistente. Então, é uma fala no qual ele joga para a torcida, não para os seus apoiadores. Mais política, né, Alex, ali falando, justamente até a gente abordou aqui, teve uma queda, né, uma sinalização de queda já na popularidade aí do presidente na última pesquisa, ele que também venceu com uma margem estreita, pequena, vamos dizer, 2%, então ele tem que jogar ali para a torcida para não perder ali popularidade, inclusive, né, tem eleições no ano que vem, o Partido dos Trabalhadores tem aí interesse, inclusive, né, de fazer uma campanha pró muitos municípios, então acaba falando aí muito mais para palanque mesmo, a ala muito mais política e para base, na verdade, né? Alex, quero agradecer, muito obrigada pela sua presença, sempre um prazer recebê-la aqui na nossa programação, volte sempre.